E aí, gente, tudo bem? Pessoal, café com fertilidade. Eu tô dando uma risada aqui porque a gente tá dando uma olhada nas perguntas. E são perguntas que foram bem legais. A gente ficou bem feliz com as perguntas. Pessoal, se inscreve no canal hoje. Sabadão, nosso café sempre sobe aos sábados. Então se inscreve no canal, por favor. E bora para as perguntas de hoje. Bora pro café. Vamos lá, pessoal. A paciente perguntou o seguinte, a Elisandra Marques perguntou o seguinte, sobre colo curto. Tem diferença essa medida do colo ser em repouso ou no esforço? Elisandra, a pergunta é muito legal, porque as medidas que a gente fala no livro, quando você vai ver medidas do colo que são ligadas à prematuridade, né, livros podem mudar ali de 2,5 ou abaixo de 2 centímetros, mas esses riscos de prematuridade ou até de insuficiência do colo são normalmente medidos em repouso. Agora, existem manobras para você fazer o esforço no colo e ver se existe modificação do colo ao esforço. Essa é uma manobra bem importante, inclusive para insuficiência istmo-cervical. Então, basicamente isso confunde um pouco. O colo tem duas coisas principais. O colo pode ser curto, isso está ligado à prematuridade, e ele pode ser insuficiente, não necessariamente ele é curto. Algumas vezes essas duas coisas podem estar ligadas, andando juntas, ele pode ser curto e insuficiente, mas a insuficiência istmo-cervical não está ligada necessariamente ao colo curto só, simplesmente. E o que é essa manobra? A gente faz ultrassom transvaginal, mede o colo do útero da paciente em repouso, depois a gente pressiona um pouco o fundo do útero para ver se existe alguma modificação do colo. E aí você tem essas duas medidas, tá bom? Se existe modificação efetiva durante a manobra de esforço, mais um motivo para considerar o colo curto. E aí a gente sempre considera a do esforço. Por quê? Porque fora do exame a paciente está constantemente esforçando ali o nenenzinho, o peso está sempre contra o colo do útero. E se a paciente modifica o colo ao esforço, você deve considerar que ela tem ali o problema e ele deve seguir com o tratamento qual que seja, tá bom? Uma ciclagem, um pessário, progesterona, o que você decidir para tratar. Beleza? Pergunta muito legal mesmo. Vamos lá. Doutor, a pergunta de agora, Eliane Gomes, perguntou o seguinte, sobre mioma. Doutor, então, assim, o mioma submucoso e o intramural podem atrapalhar a implantação? Pergunta bem legal por dois motivos principais. O submucoso, a gente sabe que atrapalha a implantação, ponto. Então, se tiver realmente submucoso, e essa definição de onde está o mioma é difícil, não é tão fácil no ultrassom, principalmente se o ultrassom tiver 3, 4, 5 meses de período ali depois da cirurgia, porque os miomas se modificam muito no útero, mas de qualquer forma, quando o mioma for submucoso, sim, ele atrapalha a implantação. O intramural não necessariamente, ele só atrapalha a implantação teoricamente se ele abaular ou modificar a cavidade do endométrio, ou seja, a cavidade de dentro do útero, tá bom? Então, o intramural, quando ele for pequeno, ele estiver bem no meio do músculo do útero, normalmente ele não atrapalha, inclusive isso é pergunta de título de especialista, de mioma e reprodução. E um outro ponto que pode atrapalhar, que inclusive eu vejo isso nas publicações e não estava lá no título de especialista, é que quando a paciente tem muitos miomas intramurais, às vezes não abaula a cavidade, mas se ela tiver 10, 8, ela perde a contratilidade do útero e isso também pode complicar ali, diminuir a taxa de implantação, tá bom? Pergunta bem legal. Bora lá, a última pergunta de hoje, a Cláudia Soares perguntou o seguinte, doutor, tenho dúvidas, vamos lá. Transferência de embrião está congelado, ou seja, transferência de embrião congelado a gente chama de FET, né? Para quem está acostumado com as siglas aí, que é o Frozen Embryo Transfer, é descongelar o embrião e transferir o embrião. Em mulher de 47 anos menopausada, pergunta bem boa, tem menor sucesso devido à menopausa? É necessário algum tratamento antes da mãe, antes da transferência? A pergunta é bem importante porque imagina que a gente tem um bom embrião congelado e a paciente parou de menstruar, ou seja, está na menopausa. O nosso foco aqui se torna o útero. E existe sim preparos do útero para transferência de embrião. Então a paciente tem que voltar a menstruar, às vezes 1, 2 ou 3 vezes. Não existe nenhum limite na literatura para dizer se ela tem uma boa vascularização ou não. Existem alguns trabalhos de Doppler de artéria uterina na paciente menopausada. Quantas vezes a paciente tem que menstruar para preparar o endométrio. Mas na maioria das vezes, 90 dias ali de estrogênio e progesterona, ou seja, 2 ou 3 ciclos menstruais, são suficientes para você fazer um 4º ciclo de preparo de endométrio para transferir embrião, beleza? Mas sim, ela não vai conseguir transferir embrião se ela não fazer com que o útero dela volte a funcionar. E algumas vezes isso demora um pouco mais, em algumas situações, às vezes 4 ou 5 meses.
tá bom? Então o preparo para amanhã é esse, ali fazer o útero voltar a menstruar. E o segundo detalhe você precisa cuidar da saúde da mãe, porque ela tem 47 anos de idade. Então checar a tireoide está direitinho, perder peso se necessário, tratar uma pressão alta se necessário, assim por diante. Beleza? Pessoal, pelo café de hoje era isso. Queria agradecer demais você. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve no canal. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos e ative as notificações. Abraço.